Paz do Senhor, amados, aqui quem vos fala é o servo de Cristo e neste vídeo falaremos sobre a mocidade. Irei dar alguns conselhos para a juventude segundo a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Eclesiastes, o penúltimo capítulo do livro, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, e está escrito: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O versículo seguinte, o versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Apenas uma observação antes de prosseguirmos: não vivam uma vida como se Deus não existisse. Não busquem apenas prazeres e deleites, porque Deus te pedirá contas da maneira como você viveu a sua vida. Passando para o capítulo seguinte de Eclesiastes, o último capítulo do livro, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, está escrito: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirás: não tenho neles prazer. Apenas uma ressalva: busquem a Deus enquanto vocês ainda são jovens e vocês não irão se arrepender. Não busquem alegria em lugares onde vocês sabem que não irão encontrá-la. Somente nele há plenitude de alegria, como está no Salmos 16, o versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amados, o nosso próximo tópico, a força da juventude. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 João capítulo 2, o versículo 14, e está escrito: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Apenas uma observação: nós já vencemos o maligno. Também em Provérbios capítulo 20, o versículo 29 está escrito: O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Cãs equivalem a cabelos brancos, ornato, ornamento, ou seja, a beleza dos velhos está nos seus cabelos brancos e o ornamento dos jovens é a sua força. E apesar desses dois versículos exaltarem a força da juventude, ela tem limite, como está em Isaías capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não confiem no vigor e na força da juventude. Nós temos limite. Confiem em Deus. Ele é ilimitado. Ele é onipotente. Falando sobre confiança, o nosso próximo tópico: confiem em Deus e não em vocês mesmos. Sejam como o salmista do Salmo 71, o versículo 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Confiem em Deus enquanto vocês ainda são jovens e vocês não irão se arrepender, vocês não serão envergonhados. Eu sei que nós jovens podemos nos ensoberbecer e achar que somos autossuficientes ou que sabemos de tudo. Entretanto, Provérbios capítulo 3, o versículo 5 nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O versículo 7, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amados, sejam humildes, tenham um coração disposto a aprender e a aprender essencialmente com as Escrituras. Vivemos em tempos obscuros, muitos falsos mestres por aí, principalmente na internet. Tomem cuidado, Jeremias capítulo 17, o versículo 5 está escrito: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem é falho, entretanto, a palavra de Deus nunca falha, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Busquem a verdade nas Escrituras. O nosso próximo tópico: como conservar puro o nosso caminho em meio ao mundo cheio de distrações pecaminosas.
No Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o versículo 9, está escrito: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Entretanto, como nós observaremos os nossos caminhos segundo a palavra de Deus, se não meditarmos nas Escrituras? Ainda no Salmo 119, agora o versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vivemos em um mundo de densas trevas e a palavra de Deus é a luz que nos guia, então meditem nas Escrituras. Amados, o nosso próximo tópico: sejam criteriosos com aquilo que vocês estão ouvindo, não se sentem em qualquer mesa, não deem ouvidos a qualquer pessoa, isso não é acepção, a salvação é individual, então tomem cuidado. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33 nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Satanás pode enviar pessoas que aparentam ser inofensivas, com conversas até mesmo engraçadas, que satisfazem a nossa carne, mas podem acabar corrompendo os nossos bons costumes. Então tomem cuidado. Os Salmos 1, o versículo 1, também nos adverte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu falo por experiência própria, quando eu me afastei dessas pessoas que o versículo 1 do Salmos 1 adverte, e passei a meditar dia e noite nas Escrituras, Deus começou a prosperar toda a obra das minhas mãos. Se vocês fizerem isso, Deus vai destravar aquilo que estava travado. Amados, o nosso próximo tópico: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não sejam como os fariseus, como os escribas, os mestres da lei. Eles conheciam as Escrituras, entretanto, eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Eles eram hipócritas. A verdadeira sabedoria não está em decorar os versículos, mas em vivê-los. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então tomem cuidado, meus queridos. Ainda falando sobre critério, eu irei dar um exemplo para os irmãos. Atos, capítulo 17, o versículo 11, está escrito: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Apenas para contextualizar, Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia e pregou para os bereianos. E eles, ao invés de darem crédito a tudo que o apóstolo dizia, eles examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo falava estava em conformidade com a palavra de Deus. E olha que era o apóstolo Paulo que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 13 epístolas. Epístola significa carta. Cartas que nós consideramos livros. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, está escrito: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Simples aqui significa ingênuo, imaturo. Não sejam esse tipo de crente. O nosso próximo tópico: o jovem que desagrada a Deus. Isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Amados, não sejam ímpios, nem malfeitores, nem digam doidices. Isso desagrada a Deus. O exemplo do jovem que agrada a ele. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Sejam exemplo. Não deixem ninguém desprezá-los por vocês serem jovens. Entretanto, vocês devem ser exemplo. Ainda nas epístolas pastorais, como nós vimos anteriormente, epístola significa carta. Cartas que Paulo escreveu para jovens pastores para admoestá-los, e também a nós, porque são bem atuais, como toda a Bíblia, que é atemporal. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22, está escrito: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Fujam dos desejos da mocidade, como nós vimos em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 10,
A juventude e a primavera da vida são vaidade, o mundo oferece uma falsa alegria. Em Tito, capítulo 2, versículo 6, outra epístola pastoral, está escrito: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. O versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amados, sejam moderados, sejam exemplo, para que o adversário não encontre em vocês nenhuma falta, nenhuma falha, para que ele não possa acusá-los. Amém, meus queridos? Agora o nosso próximo tópico, os dois caminhos, o caminho que conduz à perdição e o caminho que leva à salvação. Amados, não é porque a maioria está seguindo por um caminho que esse caminho é o correto. A maioria dos jovens estão indo em festas, em festivais, e a minoria está indo para a igreja, mas é essa minoria que será salva. Em Mateus capítulo 7, o versículo 13, está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Também em Provérbios capítulo 14, o versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O versículo 13, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Amados, quantos de nós não íamos em baladas, nos divertíamos, até ríamos, mas o nosso coração ainda estava dolorido. Voltávamos para casa e o vazio existencial não havia sido preenchido, nem com os amigos, nem com as músicas, nem com as drogas. Somente Cristo tem a capacidade de preencher o vazio de nossas almas. O caminho da salvação é o caminho da renúncia, como está em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como eu disse anteriormente, o mundo oferece uma falsa paz, uma falsa alegria, ilusão. A verdadeira alegria está nele, como está no Salmos 16, o versículo 11, que eu recitei no começo desse vídeo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, meus queridos? Agora eu irei contar um breve testemunho. Por muitos anos da minha vida eu fui escravizado pelos demônios por conta dos animes. Eu deixei de socializar para ficar maratonando animes. Passava dias em frente a uma tela de notebook, a uma televisão, a um celular, assistindo os animes. Eu fui dominado por eles. Em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12, nos adverte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os irmãos podem dizer: é só nós assistirmos os animes e não sermos dominados por eles. Entretanto, amados, façam uma reflexão. Os animes estão aproximando vocês de Deus ou estão afastando vocês dele? Os animes estão edificando a fé de vocês? Em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 23, está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amados, os animes estão glorificando a Deus ou estão exaltando as trevas? A maioria dos animes que fazem sucesso hoje são voltados para o ocultismo, como Jujutsu Kaisen, feiticeiros que enfrentam maldições, Demon Slayers, Hashiras que enfrentam os Onis, que são demônios, servos de Muzan, Frieren, uma elfa que usa magias para enfrentar demônios, Chainsaw Man, que eu não preciso nem falar, ali tem demônio de tudo quanto é tipo. Então façam essa reflexão, meus queridos. Eu tinha uma coleção de mangás seinen como Berserk, Vagabond, mangás shounen como Naruto, Bleach, One Piece e muitos mangás voltados para o ocultismo. E no ano passado eu fui no monte para queimá-los. Com a ajuda de um amigo e um conhecido, nós recortamos os mangás para que ficasse mais fácil de queimá-los. E Deus permitiu que voltasse uma página conosco a respeito do arco da Associação dos Monstros de One Punch Man, no qual Tareu, aquele garoto que fez amizade com Garou, havia sido resgatado pelos heróis. E alguém perguntava no balão de fala: então você era refém das criaturas? Deus permitiu que aquela página voltasse conosco, para que eu pudesse ver que eu estava refém das trevas por conta dos animes. A maior arma que Satanás usa é a distração. Então foquem em Deus, meditem nas Escrituras.
Quando eu comecei a assistir animes voltados para o ocultismo, como Jujutsu Kaisen, Devilman Crybaby, a minha vida foi de mal a pior. Eu me acidentei na academia, o banco no qual eu fazia abdominais caiu por cima dos meus dedos e eu acabei quebrando os 2 dedos da mão direita e da mão esquerda e fiquei com as 2 mãos enfaixadas e por conta do estresse, por eu estar precisando de ajuda para tomar banho, para me alimentar, eu acabei adquirindo uma doença de pele chamada líquen plano, que Deus já me curou. Como está em Jeremias capítulo 17, versículo 14, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Quando eu deixei de ler mangás para ler as Escrituras, Deus me libertou, como está em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, meus queridos, eu já vi um demônio na minha frente. E o olho daquele demônio se assemelhava muito ao de Fento, do anime Berserk. Griffith, quando ele se transforma em Fento, ele fica com aquela aparência demoníaca. E o olho do demônio que eu vi era similar ao olho de Fento. Entretanto, era muito mais aterrorizante e marcante. Mas tomem cuidado, meus queridos. Satanás, ele pode tomar diversas formas para tentar nos dissuadir de seguir a Deus. No meu caso, ele tomou a forma dos animes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 está escrito: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Ele pode tomar a forma da pornografia, dos jogos de videogame, dos jogos de celular, das séries, dos filmes. Então tomem cuidado, como está em Efésios capítulo 6, o versículo 11, "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." O versículo 12, "Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." A maior arma que Satanás usa é a distração. Então tomem cuidado, meus queridos, e não temam as trevas. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 está escrito: "Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sejam fortes e corajosos", como está em Josué capítulo 1, versículo 9. "Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Ainda em Josué capítulo 1, agora o versículo 5, está escrito: "Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei." Então confiem em Deus. O que está em nós é maior do que o que está no mundo, como está em 1 João capítulo 4, versículo 4. "Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E quem está em nós é o próprio Deus", como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Que está escrito: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?" Também em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 está escrito: "Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?" E quem é o Espírito Santo? 1 João capítulo 5, versículo 7 responde: "Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um." Quem é o Pai? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como alguns chamam Javé, Jeová, Yahweh ou tetragrama sagrado, Yud Rei Vav Rei. A palavra, o próprio Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e o Espírito Santo." Estes 3 são um e constituem a Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Deus vive em nós. E o que os demônios acham de Deus? Isso está em Tiago, capítulo 2, o versículo 19. "Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem", ou seja, eles tremem de medo do nosso Deus. Amados, Jesus venceu o mundo e nós podemos vencê-lo também. Em João capítulo 16, o versículo 33, está escrito: "Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." As palavras do Mestre. E como nós vencemos o mundo também? Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 5. "Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?" Ou seja, creiam que Jesus veio de Deus, que ele é o Filho unigênito de Deus, e o mundo não terá poder sobre vocês. Amém, meus queridos? Por fim, Salmos 37, versículo 5, "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará."
Deus mudou a minha vida e eu tenho a certeza de que Ele pode mudar a vida de qualquer um, como está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por fim, eu irei explicar a passagem do Salmo 127, os versículos 4 e 5. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 127, o versículo 4 está escrito: como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O versículo 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Alguns irmãos não compreendem essa passagem, e eu irei explicá-la. Naquele tempo, quanto mais filhos uma pessoa tinha na sua mocidade, melhor, porque quando ela envelhecesse, os filhos seriam adultos e poderiam proteger o clã contra ameaças externas, contra os inimigos. Amém, meus queridos? Eu termino este vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram este vídeo, em o nome de Jesus. Amém e amém.